Muito bem, irmãos, vamos para a nossa mensagem, né? Dessa noite. Eu acredito que você esteja com sua Bíblia aberta aí no capítulo 20, né, de Lucas, onde foi feita a leitura. Lucas, capítulo 20. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nessa hora, nós pedimos a graça e o auxílio do Teu bendito Espírito Santo, e que Ele seja o intérprete da Tua palavra nessa noite, até nos dirigindo em toda a verdade, e ajuda a cada um aqui, Senhor Deus, a entender a Tua palavra. E eu peço ao Senhor a Tua graça também, a Tua misericórdia, e que o Senhor tenha compaixão de mim, Senhor Deus, e me use conforme Te apraz. Abençoa também a classe das crianças ali, Senhor Deus, a professora também, e que o Senhor possa usar ela também no poder do Teu Espírito Santo, do Teu Evangelho, para ensinar também a Tua palavra às crianças ali, Deus. Continua, Senhor Deus, conosco e nos abençoa. Em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nessa noite, irmãos, nós vamos... Jesus é a pedra de... Aí tem uns pontinhos ali, né? E no final da mensagem vai ter uma pergunta que vai completar isso daí, né? Qual é a pedra, né, que Jesus é para você? Tá bom? Mas primeiro, nós vamos começar com uma parábola, que começa do capítulo 20, a partir do versículo 9, tá bom? Lembrando que parábola é uma ilustração que Jesus quer trazer um ensino, né? Então ele conta uma pequena história, né? Uma ilustração para trazer um ensino para as pessoas. E nós vamos ler essa parábola para a gente entender melhor, tá bom? Então, o título da parábola do capítulo 20 de Lucas e o versículo 9. Versículo 9. A parábola dos lavradores maus. Começa assim, acompanha aí a leitura aí na tua Bíblia, tá? Diz assim: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arredou-a a lavradores, e ausentando-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também estes, depois de o ferirem, expulsaram. Então, disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. 14. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha, né? Jesus pergunta. 16. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Irmãos,
Aqui. Essa parábola aqui, irmãos, Jesus está querendo trazer o ensino até para os fariseus, né? E talvez não faça muito sentido para a gente. Mas para o judeu, nessa época aqui, fazia muito sentido isso, principalmente os principais sacerdotes, os líderes religiosos, né, da época. Eles se julgavam, né, conhecedores da palavra de Deus e tudo. Lembrando que nessa altura aqui só o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia. Então eles se julgavam, né, conhecedores do Antigo Testamento, das profecias e tudo. E o Senhor Jesus, ele cita essa parábola aqui falando dele mesmo. Dele mesmo. A vinha aqui é o povo de Israel. A vinha é o povo de Israel. E o dono da vinha aqui é Deus, é a pessoa de Deus. E aqui, como a gente lê na parábola, era até Jesus traz um ensino assim daquilo que eles estavam acostumados, né? Lembra que o povo judeu, ele vivia, né, da agricultura e tal, da agropecuária, então eles entendiam muito bem isso. Então, o dono da vinha aqui, ele tinha um terreno, e na época eles costumavam fazer muito isso, né? Assim como tem, por exemplo, né? Tem um terreno aqui do lado, né? Que o mato está tomando conta, né? Parece que não tem nem dono. Mas nessa época aqui, as pessoas que tinham terras, né? Para não ficar assim do jeito que tá, o que eles faziam? Eles chamavam as pessoas e diziam assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou arredar esse terreno para vocês e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem plantar e tudo, só que o terreno é meu. E o que vocês escolherem, uma parte é minha e outra parte é de vocês. Então, como pessoas queriam trabalhar, produzir, né? Eles aceitavam a proposta e arava a terra, cuidava da terra, plantava e tudo. E era costume, quando era época de colheita, o dono da terra, né, mandava os empregados lá para pegar a parte que era dele. Porque esse o acordo foi esse, né? Planta e tudo, mas o que a parte do dono tinha que ser dada para ele. E aí Jesus coloca, né, essa parábola para os judeus, para os principais sacerdotes. Só que a parábola, irmão, vai dizer aqui, no versículo 10, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Quem são aqui os empregados, né, que o dono da terra mandava lá? São os profetas do Antigo Testamento. Quantos homens de Deus, profetas que Deus levantou no Antigo Testamento e enviou para o seu povo? Para chamar a atenção do povo, para mostrar até a vida de pecado que eles levavam e se voltar para Deus, atenção para Deus, né? Virar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Só que o que esses homens fizeram? Espancavam e mandavam embora. Aí preste atenção que é 3, né? Verso 11. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram. E depois de o ultrajarem, né, o envergonharem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também este, depois de o ferirem, expulsaram. É o que o povo de Israel fazia com os profetas, ignorava. Deus mandou, irmãos, Isaías, né? Isaías passou um tempo, né? Se eu não me engano, foi 3 anos profetizando, né? Nu e descalço. Profetizando para o povo de Israel. Jeremias também, né? Passou não sei quantos anos profetizando. E Jeremias mesmo diz, né? Que ele passou 23 anos, né? Ele disse que ele levantava de madrugada, né? Para profetizar da parte do Senhor, querendo chamar a atenção do povo para as condições que o povo estava vivendo, uma vida de pecado, para abandonar o pecado e se voltar
para Deus. E se quem já leu o livro de Jeremias sabe, né? O que fizeram com Jeremias? Prenderam Jeremias, jogaram Jeremias num poço até a cintura de lama. Desprezaram, assim como desprezaram também Ezequiel e os profetas que Deus mandou, irmãos, ao longo da história. A Bíblia nem cita nome. Ignorando. E apesar, irmãos, dos tempos serem outros, mas o comportamento é o mesmo. Ainda hoje, né? Lembrando que hoje não existe mais o ministério de profeta. Ah, irmã, mas eu já fui numa igreja que lá tinha profeta. Cuidado. Cuidado. Os profetas de hoje são os profetas de Baal. Né? Eles não morreram, não acabou no Antigo Testamento, não. Tem hoje. E muita gente segue eles, esses profetas. Né? Tem um rapaz que mora lá perto da gente lá, irmãos, dá dó, sabe? Dá dó do rapaz, né? De vez em quando a gente vê ele na rua, sabe? Irmão, bem magrinho e tal, o profeta tá sugando ele, irmão. Sugando, literalmente. Literalmente. Tudo que o profeta dele, né, manda ele fazer, ele faz. Isso é perigoso. Por isso que eu digo, é profeta de Baal, tá? Os profetas de hoje, irmãos, continuam sendo Jeremias, Isaías, Ezequiel, mas está tudo aqui, ó, na Bíblia. Tudo aquilo, irmãos, que Deus quis falar conosco e deixou para a gente saber a respeito dele através de seus profetas, tá aqui. É por isso que eles profetizavam, e sempre tinha alguém que escrevia para deixar o quê? Registrado. Então, cuidado, né, com hoje, né, alguém se deparando aí com você por aí, olha, eu sou profeta e tal, olha, foge, porque acabou. O último profeta, irmãos, da Bíblia foi João Batista, né, foi o último profeta. Daí acabou o ministério de profeta, tá? E então, os servos aqui eram os profetas, né, que Deus mandava, enviava, e eles sempre rejeitando. E é interessante, irmãos, que muitas pessoas, às vezes, né, elas vêm para o culto e tudo, e elas não... Como é que eu vou dizer para vocês? Elas não se agradam muito da palavra, e é a palavra do Senhor, irmãos. Tá bom? Por quê? Porque a palavra, ela vai confrontar, né? Se uma pessoa está andando errado, se uma pessoa está andando em pecado, a palavra de Deus vai o quê? Confrontar. E lembra que uma das funções, né, do Espírito Santo, além de consolar, né? Ele é o quê? Convencer. Convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai confrontar. Então ele vai usar o que? A palavra de Deus para confrontar o que? A pessoa do pecado dela, da vida de pecado que ela está andando. E eu estava até falando aqui de manhã, irmãos, que tem verdades, irmãos, que a gente precisa falar. Não pode se calar, hoje em dia. E tem muitas pessoas, né, até mesmo nos púlpitos das igrejas, se calando com medo de perder pessoas, os membros. E eu estava falando aqui de manhã, e a frase que eu disse de manhã foi: eu prefiro que você fique com raiva de mim por eu falar a verdade do que eu ficar aqui enganando você, iludindo você com a mentira. E o apóstolo Paulo, até orientando, né, o jovem Timóteo, ele diz que nos últimos tempos, muitas pessoas iam se cercar de mestres que iam falar só coisas agradáveis aos ouvidos. E não é a realidade de hoje? Uma pessoa não quer vir para a igreja para ouvir que ela é pecadora, quer? Mas se ela vem para uma igreja e o mensageiro, né, a pessoa que está pregando ali diz, olha, não, tudo vai sair bem para você, você é um abençoado, né? Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar, fazer crescer. Não é isso que agrada?
É por isso que tem igrejas que estão o quê? Lotado. Porque são palavras que agradam aos mestres, cercação de mestres, né, que vão falar palavras agradáveis, que agrada. Mas é a verdade? Não é. Não é a verdade. Eu já contei aqui para vocês, né? Mas tem um tempinho e vale a pena até repetir de novo, né? A minha esposa tinha um tio que ele era uma dessas igrejas aí que tem por slogan, né? O slogan da igreja é "Pare de sofrer". E ele frequentava essa igreja, né? E aí lá na igreja, dessa igreja aí, foi dito para ele, né? O pastor disse assim para ele, olha, fez um desafio, né? Sempre estão desafiando, né? É campanha disso, é campanha daquilo, e não sei o quê, e não sei o quê. E numa dessas várias campanhas deles lá, ele desafiou as pessoas, olha, vende o que você tem e dá para a igreja que Deus vai te abençoar. E é nessa altura do campeonato ele tinha dois mercadinho, né? Aqui vocês chamam de mercantil, né? Lá a gente chama de mercadinho. Aqui dois mercantil ele tinha, né? E com dois caminhãozinhos e tudo que fazia transporte, ele assim, né? E se virava. Vendeu um mercantil e um caminhão e deu para a igreja. Esperando o quê? Retorno. Retorno. A bênção, né? Como eles dizem, né? A bênção. Irmão, e nada. E ele chegou com o pastor, poxa, pastor e tal, até agora nada, não sei o que, irmão, a tua fé foi pouca, irmão, né? Aumenta mais a tua fé. Aumenta mais o valor, né? O que ele fez? Vendeu o outro mercantil e o outro caminhão que ele tinha e deu lá na igreja. Passou um tempo e nada Deus abençoar. Ele foi lá com o pastor, né? Pastor, até agora nada, pastor. Eu vendi tudo que eu tinha, não tenho nada. E agora? Aí o pastor olhou para ele, meu irmão, não tenho culpa não. A tua fé que é pequena. Te vira para lá. E aí um camarada que se sustentava e ajudava outras pessoas, agora estava dependendo de quê? Da ajuda de outras pessoas. Mas não atendeu lá, não acreditou lá no profeta, entre aspas, mas foi o quê? Enganado. E ainda hoje, irmãos, é assim. As pessoas vêm, né, e não querem, quando tem uma palavra, né, que confronta e tudo, não vou para aquela igreja, né, porque só é lapada, né, só é confronto, não sei o quê. Mas se está na mensagem e a palavra não é do pregador, a palavra é de quem? É de Deus. É de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, falando até para os seus discípulos, ele diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eu podia muito bem estar aqui e estar até iludindo os irmãos com palavras, né, fictícias, promessas falsas e tudo. Mas, irmãos, no dia que eu ficar frente a frente com o Senhor, Ele vai me cobrar. E a cobrança vai ser dura. Vai ser dura. Então, eu prefiro ficar mesmo aqui na palavra, sabe? Ser honesto, sincero com você e falar. Quero que você pode até sair com raiva de mim daqui. Mas vai sair com raiva, mas ouvir o quê? A verdade. Não vai sair alegre, né? E enganado. Enganado. Então, vamos lá, voltar aqui. A vinha, né? O povo de Israel, os servos, os profetas. Aí, versículo 13, né? Então, disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez respeitem. Aqui tá fácil, né? Quem é o filho? Jesus. E não foi isso que foi feito? Deus enviou seu filho, Jesus, justamente para quem? Para o povo de Israel. Para o povo de Israel. E da mesma forma, irmãos, verso 14. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, né, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha,
fora de Jerusalém. O mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Irmãos, esses homens aqui entenderam o que Jesus estava falando. Deixa marcado aqui, e vai ficar mais claro para você. Deixa marcado aqui, vai comigo para Mateus 21, 43. 21, 43. Mateus 21, 43. Mateus 21, 43. É a mesma parábola, tá bom? Só que aqui ele explica melhorzinho. Diz assim, Mateus capítulo 21, versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Quando Jesus disse aqui, né, em Lucas 20, 16, virá e exterminará aqueles lavradores maus e passará a vinha a outros. Ele vai... lembra que Jesus veio para os judeus, a salvação de Deus veio primeiro para os judeus, mas os judeus rejeitaram. E é o que Jesus está falando aqui, vocês não querem? Vai passar para outros. E eles entenderam isso, por isso que eles respondem aqui no final do versículo 16 do capítulo 20 de Lucas. Tal não aconteça. Lá em Mateus ele é mais claro, né? A vinha vai ser tirada de vocês e vai ser passado para quem? Para outro povo, que não é os judeus. Irmãos, aqui, nessa altura aqui, para Deus existia dois povos, o judeu e o gentio. O judeu, o povo de Deus, e o gentio, que é o não judeu. Quem é o gentio? É todo aquele que não é judeu. É o brasileiro, é o americano, enfim, as nações, gentio, e o judeu. Então, vocês não querem? Então a vinha vai ser tirada de vocês e vai ser entregue para quem? Para os gentios. É isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Só que eles disseram assim, tal não aconteça. E estudando, irmãos, aqui, preparando essa mensagem, eu ri, sabe? Porque às vezes acontece e a gente fala a mesma coisa, só que de forma diferente. Por exemplo, né? Quando alguém fala assim para nós, olha, alguma coisa que olha, vai acontecer isso contigo e tal, não sei o quê. O que geralmente a gente faz? A gente fala, Deus me livre. Então, é o mesmo sentido aqui, entendeu? A vinha vai ser tirada de vocês e vai ser entregue para outro povo. E eles falaram o quê? Tal não aconteça. Só que a gente fala o quê? Deus me livre. E é interessante, irmãos, e eu perguntei para mim mesmo, sabe? Rapaz, você já viu alguma coisa na Bíblia, essa expressão, Deus me livre? Não tem, não existe. Mas a gente comumente fala, né? E serve até para mim de ensino, tá? Pessoal, eu vou tomar isso aqui como lição para mim, pessoal, tá bom? Se você quiser seguir também, Deus te abençoe. Mas eu vou substituir daqui para frente, procurar, né? Vou me policiar para isso, porque a gente já está tanto tempo, né? Deus me livre, que já acostumou, já é automático, né? Mas eu vou tentar me policiar nisso, né? No lugar de Deus me livre, eu vou trocar por essa expressão aqui. Tal não aconteça. Que no final das contas é a mesma coisa. Só que a gente não tira, né? A gente tem que tirar o nome de Deus, né? E o judeu aqui, ele tinha muito cuidado, né? Até porque um dos mandamentos é não falar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. E comumente, irmãos, a gente faz isso, né? Ai, meu Deus, Deus me livre, e não sei o quê. Eu vou procurar me policiar nisso, né? Tal não aconteça, tá bom? Então, esse é o sentido aqui, né? A vinha vai ser tirada deles e entregue para os gentios. Tal não aconteça. Eles falaram aqui. Uma parábola. Agora vamos para
uma profecia. Que é essa mesma coisa aqui, irmão, só que Jesus ilustra como parábola, só que vamos lá para o Antigo Testamento ver essa profecia. Vamos começar com o Salmo 118. Foi até a primeira leitura dessa noite. Salmo 118. Salmo 118, versículo 22 e 23. Salmo 118, versículo 22 e 23. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. É a mesma coisa em Salmos. Agora vamos para ver essa profecia também em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, e o versículo 16. Isaías, capítulo 28 e versículo 16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus. Lembra que é uma profecia, né? E aqui é Deus falando, né? Assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Essa aqui, irmãos, é a profecia, né? De Isaías, que é justamente falando desse momento aqui de confronto de Jesus com os principais sacerdotes, os líderes religiosos. Ia chegar esse momento. Jesus ia falar para eles: olha, a pedra, e a pedra, eu vou mostrar até mais na frente para vocês, que a pedra é Jesus. A pedra que Deus ia enviar, né, que ia assentar em Sião, né? Sião é onde fica a cidade de Jerusalém, né? Lá. Aquele que crê nela não vai fugir, né? Então, uma profecia. E nós já vimos a parábola e a profecia que Jesus está citando. É por isso que os principais sacerdotes estavam cientes do que Jesus estava falando. Por isso que eles falaram: tal não aconteça. Aí vamos ver aqui, irmãos, a pedra agora, né? O Isaías 28, 16, ele fala da pedra provada. Então, uma pedra provada, irmãos, e Jesus é a pedra, e essa pedra realmente ela foi provada. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, lá diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E lembra que ser tentado não é pecado. Pecado é quando eu sou tentado e eu cedo à tentação, eu caio na tentação. Aí é pecado. Jesus mesmo ele foi tentado, né? E em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Você já procurou pensar o que é ser tentado em todas as coisas? É muito vasto, né? Em todas as coisas ele foi tentado, mas sem pecado. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 22, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não pecou, irmão, de forma nenhuma, nem dolo algum, né? Pecado nenhum foi encontrado na sua boca. Então foi uma pedra que foi o quê? Provada. Provada literalmente. A pedra provada, a pedra principal. Todo edifício, irmãos, toda construção é feito o alicerce, uma base. E tem algo que eles chamam de, nas grandes construções, eles chamam de pedra fundamental, que é a pedra principal, né, de um edifício. E Jesus é essa pedra.
em que nós devemos estar. Eu falo pedra porque no texto está pedra, né? Mas tem outros versículos que falam que é a rocha, e também está certo. O sentido é de se firmar, e nós devemos nos firmar na rocha. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de se afogar, né? Outro dia eu estava falando aqui que eu escapei de me afogar 2 vezes, sabe? Irmãos, e nas 2 vezes que eu escapei de me afogar, na época, muito novo ainda, eu não sabia nadar. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. E daí, irmãos, eu não sei se já aconteceu com você não sabia nadar, né? Aí você vai aqui, né? Vamos imaginar, né? Lá a gente tem rio, né? Rio para tudo que é canto, lá a gente tem rio. Aqui vocês têm um mar, né? Então, mas também tem rio, né? Aí você vai aqui, né? Ou no mar, ou no rio, andando até onde o pé alcança. Só que você não está vendo embaixo, porque está coberto de água. Não dá uma agonia quando você não sente o chão? Não bate um desespero? Quem já passou por isso? Sem saber, não bate um desespero? Irmão, bate, irmão. Um desespero. Você não está sentindo mais, né? O chão, a areia, seja lá o que for, a terra. Irmão, bate um desespero. Aí a pessoa... É uma agonia, irmãos, mas traz um alívio muito grande quando você pisa em alguma coisa. Aí, opa, aí, o negócio parece que alivia, irmãos. Assim deve ser a vida de uma pessoa. Sem Jesus é todo o tempo essa agonia, essa aflição. Porque não tem firmeza em nada. Mas os que são de Cristo, eles têm que estar firmados aonde? Na rocha. Pode acontecer o que acontecer, mas teus pés estão fincados o quê? Na rocha. É interessante que tem uma parábola, né? Que é a parábola do construtor sábio e do construtor insensato, o nécio, né? O sem juízo. E diz que o construtor sábio, ele construiu a casa dele aonde? Na rocha. E o construtor insensato construiu aonde? Na areia. E é interessante, irmãos, que a mesma coisa que vem sobre a pessoa que construiu a casa na rocha, vem sobre o que construiu a casa na areia. Aí diz, sopraram os ventos, caiu a chuva, subiu o rio, mas a casa ficou firme. Por quê? Porque estava na rocha. Aí o outro, né? Sopraram os ventos, caiu a chuva, subiu o rio. E a sua destruição foi grande. Por quê? Porque não estava na rocha. E quem já passou, irmãos, por experiências assim na vida, né? Às vezes, só aproveita o forte, né? Da tribulação, da perseguição na nossa vida. A chuva, né? Forte. Os rios sobem. E a gente precisa, se não tiver firmado na rocha, que é Jesus, irmãos, cai. Eu lembro que 2012, julho de 2012, a gente estava no interior lá de Manaus, do Amazonas, que é Lábrea, né? E a minha esposa com muita dor de cabeça e tudo, e a gente até então a gente não sabia o que era, né? E daí a gente foi para Lábrea, convidado do pastor Fábio Mar e tudo, para fazer um trabalho durante uma semana, e ela muito dor de cabeça, mas mesmo assim com uma dor de cabeça muito grande, assim, fazendo os trabalhos e EBF, para quem não sabe o que é EBF, é a Escola Bíblica de Férias, e treinamento com os professores, e evangelismo nas escolas, enfim. E aí, irmãos, num culto de domingo, a pessoa que estava pregando falou o texto, né? Olha, nessa noite eu vou pregar no livro de Apocalipse, capítulo 12, né? E eu fui pegar minha Bíblia para abrir em Apocalipse, capítulo 12.
E aí, irmãos, eu engato o dedo aqui na Bíblia, né? Lógico que não era essa aqui, era outra, né? Para abrir em Apocalipse, mas abriu em Isaías. E o meu olho bateu justamente em Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo fogo, a chama não arderá em ti. Tá aí, Isaac? Tá aí, ó. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Irmãos, e naquela noite, irmãos, lendo esse versículo aqui, eu sabia, irmãos, que a chuva ia cair, o vento ia ficar mais forte e as águas iam subir. Como aconteceu? Mas graças a Deus, irmãos, né? Já fez 10 anos, né? Mês passado, e graças a Deus eu estou aqui firme e forte para a glória de Deus. Não que eu seja forte, eu tenha poder em mim, não. Mas é Deus me sustentando. E sempre procurando firmar os pés na rocha. Mas quantas pessoas, irmãos, passam por problemas, por dificuldades e até por tragédias na vida, mas por não ter uma fé firme e não ter os pés firmados na rocha, o que acontece? Desaba. E a palavra diz que a ruína é o quê? É grande. É grande. Então, a pedra principal, vamos lá, Lucas 20, 17, ele não é só a pedra provada, mas é a pedra principal. Lucas 20, 17 diz assim: mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Irmãos, toda a construção, inclusive na nossa, vocês vão ver, né? O pastor separou até uma pedra, irmãos, que foi tirada de lá, né, do terreno lá, uma pedra grande assim, né? E a gente vai fazer até um negócio de uma placa lá com um versículo para colocar nela lá, né? Com data de fundação da igreja e tal, uma coisa bonita, né? Tá lá separadinha, né? Já tinha gente de olho já querendo levar, não sei para onde, não. Deixa a pedra aí. Deixa a pedra aí, né? E a pedra tá lá, separadinha, no cantinho, né? Então imagina numa construção, né, onde vai precisar de pedras, e os judeus era assim. A construção do judeu, irmãos, eles faziam de pedra cortada, né? E iam montando uma na outra. Se você não sabe, o primeiro templo e o segundo templo também foi feito assim. Se eu não me engano, é no livro de Crônicas, né? Onde fala lá sobre a construção do templo. E quando Salomão começa a construir o templo, ele manda os trabalhadores ir para as pedreiras, cortar pedra para fazer. Então não era qualquer pedra, era pedra num tamanho certinho para encaixar uma na outra. E o templo de Deus, ele foi erguido, foi construído assim, com uma pedra em cima da outra, e não foi, e ninguém ouviu barulho de som de martelo, de pessoas batendo, não. Porque já estava tudo, e eu vi até, eu já vi várias pessoas, tem vários vídeos até no YouTube, se você procurar se informar, diz que já tem também já as pedras, tudo cortadinha, tudo entalhada, para construir já o terceiro templo de Salomão. Só que a questão é que onde vai ser construído, né? Tem uma mesquita lá dos árabes, né? Aí é que é a questão, né? E para construir o templo lá no lugar, vai ter que derrubar ali. E aí, irmãos, o negócio é feio. Mas não se preocupa não que já está tudo já esquematizado, né? O anticristo ele vai dar um jeitinho, né? Para se conciliar isso daí. Mas dizem que os judeus já tem lá, num lugar lá, fechado, as 7 chaves lá, as pedras, tudinho, para construir o terceiro templo. Então, essas pedras, eles pegavam, né, tudinho, e tinha umas que eles separavam e tinha umas que eles descartavam. E Jesus, irmãos, eles descartaram.
Jesus como uma pedra de um edifício. Descartaram. Só que mal eles sabiam que a pedra que eles descartaram era a principal pedra. Era a principal pedra que foi rejeitada. A principal pedra onde ia ficar, onde se ia erguer, e mais na frente eu vou falar para vocês. Pedra principal, Efésios 2:20. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal que eles iam precisar. Mas no momento que eles iam precisar, eles descartaram a pedra, que é Jesus. Pedra aprovada, pedra principal e a pedra preciosa. 1 Pedro. 1 Pedro 2, 4, 6 e 7. 1 Pedro 2, 4, 6 e 7. Diz assim, 1 Pedro 2, do 4 a 7. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Ele está citando Isaías 28:16. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Irmãos, e não é verdade isso? Cristo para você é precioso? Demais. Mas o ímpio, o incrédulo, ele olha Jesus com essa preciosidade? Com esse olhar de preciosidade? Não. Ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber. Porque não interessa para ele. Para ele, e Jesus era bastante desprezado, né? Quando o Senhor Jesus pergunta dos seus discípulos, né? Quem os homens dizem que eu sou? Ah, Senhor, eles dizem que tu és João Batista. Ele diz que tu é um dos profetas. Ele diz que tu é Elias, Jeremias. E vocês, quem dizem que eu sou? Ah, é Pedro entra Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia, né? Revelado, lógico, pelo Espírito Santo de Deus. Mas os outras pessoas diziam, é o filho do carpinteiro. Ele dizia assim, o filho do carpinteiro, com desprezo. Com desprezo. O incrédulo, ele olha, irmãos, não só para Cristo, mas também ele me olha e ele te olha. Quando você sai da tua casa com a Bíblia, com desprezo. E às vezes até com ódio. Esse daí só quer ser. Essa daí só quer ser. Pensa que é melhor que eu. É com desprezo. Mas Cristo, pro crente, ele é como uma pedra preciosa. E temos que dar o quê, irmãos? Como é que a gente trata aquilo que é precioso? É com cuidado, né? Com zelo, valorizando. E temos que valorizar mais, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que valorizar mais. É pedra preciosa, mas também uma pedra poderosa. Vamos lá para o Antigo Testamento agora. Pedra poderosa. Daniel, capítulo 2, e o versículo 34 e 35. E é interessante que a interpretação de um sonho, né, que o rei Nabucodonosor tem, de uma estátua, né? Uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, as pernas de bronze e os calcanhar para os pés era em parte barro e em parte ferro, né? E Daniel vai interpretar esse sonho e até dizer, né, a interpretação do sonho, mas eu quero destacar esses dois versículos aqui para vocês, que é o versículo 34 e 35.
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. A cabeça de ouro aqui era o rei da Babilônia, né? Nabucodonosor. A de prata era Alexandre o Grande. Foi outro rei poderoso. A de bronze era o reino dos romanos, que também passou. E dos pés para baixo, né, em mistura de barro com ferro, né? Alguns dizem que é o comunismo e o capitalismo. E assim como o barro não se mistura com o ferro, o comunismo também não se mistura com o capitalismo. Não tem mistura entre eles, não tem junção. São sistemas governamentais que existiram e o que atualmente existe no mundo. E esses sistemas, na sua época, se levantaram contra Deus, contra a palavra de Deus. Aí você procura hoje, Nabucodonosor, o reino dele passou. Mas Cristo continua aí, não continua? Alexandre o Grande, o reino dele passou. Mas Cristo continua aí. O dos romanos, passou. Mas Cristo continua. E nos lugares, né, onde impera, né, o comunismo ou o socialismo, seja lá como você queira, é a mesma coisa. Não é proibido pregar a palavra de Deus. Não pode. Mas lá tem pessoas, e tem anos, né? E eles tentando, queimando Bíblia, destruindo Bíblia, mas passaram. Tem um homem chamado, um francês, chamado Voltaire. Eu não sei quantos já ouviram falar desse camarada, né? Voltaire. Ele foi um camarada que ele pegou e ele odiava Deus e a palavra de Deus. Tanto é que ele adquiriu um monte de Bíblia e ele foi para uma praça lá na França e queimou as Bíblias todas. Voltaire passou. E Deus sabe onde ele está agora. Mas ele conseguiu destruir a palavra de Deus? Ainda hoje não continua falando de Jesus por aí? E o que é mais interessante, irmãos, e irônico até, é que na casa de Voltaire, hoje, sabe o que é lá? Onde ele morava? Uma sociedade bíblica. O homem que procurou destruir a Bíblia, hoje na casa dele, para vergonha, né? É um lugar onde se distribui Bíblias para a França toda. Um homem que no passado perseguiu e tentou destruir a palavra de Deus, mas hoje tem lá. E Jesus, irmãos, é essa pedra que abateu os reinos e vai abater todos os reinos, irmãos, que se opõem contra ele. Esses reinos vão passar, mas o reino de Jesus vai permanecer para sempre. Por isso que é uma pedra o quê? Poderosa. Todo aquele, irmãos, que se levantar contra a igreja do Senhor Jesus, contra o Senhor Jesus, ele vai perecer. Quarta-feira eu estava falando aqui para os irmãos que estavam no estudo, que eu ouvi uma notícia, assim, com espanto, entre aspas, mas já se esperando, que o governo da Bahia, né, que é um governo comunista, eles estão querendo aprovar uma lei lá, dizendo que a pessoa que chegar com outra e dizer assim, olha, você precisa de Jesus. Eles querem caracterizar isso como crime. Crime de intolerância
religiosa. Você não pode, não vai poder mais falar, olha, você precisa de Jesus, mas não é que o ser humano precisa? Não é de Jesus? Diz que não vai poder. E a pessoa vai ser acusada de crime de intolerância religiosa. Agora, que intolerância religiosa tem nisso? Tem alguma? Não tem. Mas eles estão querendo aprovar essa lei lá. E eu não vou me espantar se o governo daqui também quiser copiar. Porque também é comunista. Irmão, nós estamos nos aproximando do tempo que vai ser proibido pregar a palavra de Deus. Eu não quero ser profeta e nem sou, né? Mas, irmãos, eu não vou me espantar no dia que chegar aí, irmão, a polícia aí, bora pra casa, todo mundo pra casa. Fecha aqui. Não vou me espantar. Mas vai acontecer isso, a gente está caminhando para isso. Mas tudo vai passar. E o que vai prevalecer? Cristo, a palavra de Deus. Tem um salmo que diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre. Pedra poderosa, irmãos. Mas também uma pedra rejeitada. Atos, capítulo 4, versículo 11. Atos, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. É a pedra principal de Deus que veio para o povo judeu. Mas o povo judeu fez o quê? Rejeitou essa pedra, desprezou. O próximo, João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, irmãos. E o que os judeus fizeram? Rejeitaram Jesus. Tanto é que, antes de Jesus ser crucificado, ele foi humilhado, foi agredido, né, chicoteado, e o Pilatos apresenta Jesus, né? Está aqui o vosso rei, o que eu faço com ele? E o povo todo gritou o quê? Crucifica, crucifica, rejeitado. O povo de Israel, os judeus, rejeitaram Cristo. Tá aqui, ó, os principais sacerdotes e o povo judeu, né, rejeitaram. Um propósito. Ainda bem que não foi Chupi. Um propósito. Qual é o propósito de tudo isso, irmão? De terem rejeitado a pedra principal. O propósito é reunir judeus e gentios em um só corpo. Lembra que até então, para Deus era gentil e judeu. E Jesus veio para os judeus. Mas como os judeus rejeitaram Jesus, aprove a Deus tirar a salvação que é dos judeus e levar para onde? Para os gentios. E é por isso, irmãos, que essa salvação chegou até mim um dia. Chegou até você um dia. Foi porque os judeus rejeitaram. O versículo João 1:11 que acabamos de ler, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí vem o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. João 11:52. João 11:52. Reunir, né? Um só povo, não vai ter mais judeu e gentio, né? Vai ser um povo só. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Dispersos é espalhados, né? Olha só, Efésios agora, capítulo 2, e o versículo 13 ao 16. Efésios, capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Diz assim: Mas agora
em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. Fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um. Dos dois quem? Judeu e gentio. Dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, mais uma vez, judeu e gentio, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Está aqui, irmãos, o propósito, né, de os judeus terem rejeitado essa pedra principal. Por que a pedra principal, irmãos? Porque nessa mesma pedra aqui, Deus edifica a sua igreja unida, né, junto agora, de judeu e gentio. E só era possível edificar esses dois povos em cima dessa pedra principal, que nós sabemos que é quem essa pedra? Jesus. Hoje tem judeu crente? Tem judeu crente. E tem a igreja do Senhor lá também. Mas todos estão unidos hoje num mesmo corpo, porque foram edificados numa mesma pedra principal, que é Cristo. Irmãos, para terminar essa mensagem, assim, a pedra perigosa, né? A pedra perigosa. Lucas 20, 18. 20, 18. Lucas 20, 18. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Essa pedra é perigosa, irmão, sabe por quê? Porque para quem recebe essa pedra, que é Jesus, ela é uma pedra de salvação. Mas para quem rejeita, como os judeus fizeram, ela é uma pedra de perdição. E a Bíblia chama até de pedra de tropeço. Não tem ali, Isaac, mas coloca aí 1 Pedro 2,8. 1 Pedro 2,8. Olha o que está escrito aí, ó. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Ou seja, quem rejeita, irmãos, essa pedra ainda hoje, que é Cristo, que é Jesus, ela se torna uma pedra de tropeço. Por isso que é perigosa. Irmãos, e eu ainda não vi lugar ainda na minha vida, por onde eu passei, onde a gente vive tropeçando em pedra, nesses calçamentos aí. É ou não é? Tem uns que ficam com a ponta para fora, né? Aí você anda e parece que chama, né? O dedão do pé para... E a gente tomba e... Outro dia eu ri, irmão, sozinho, né? Vou falar, Ellen. A Ellen chegou com a irmã Luciana no carro, né? Aí ela tava de salto alto, irmão. Eu pensava que ela tava andando numa corda bamba, que ela saiu do carro bem assim, ó. Eu até brinquei com ela, eu tô andando na corda bamba, é esse calçamento, irmão César, não sei o quê. Eu sabia o que era, mas tava brincando com ela. Entendeu? E é pedra de tropeço, irmãos. Para quem rejeita Jesus até hoje, porque essa pedra é perigosa, porque é uma pedra de tropeço. E uma pedra de tropeço, irmãos, a gente pode cair e se quebrar. E se machucar o quê? E feio.
E muitas pessoas, irmãos, têm rejeitado essa pedra. Por isso que Jesus tem se tornado para elas pedra de tropeço. E qual é o resultado deles? É cair. E ir para onde? Para o inferno. Mas para quem recebe essa pedra, é uma pedra de salvação. Lembra da ilustração que eu falei, né? Você está aqui andando na água e aí falta o chão. Aí você mas aí você coloca o pé firme. É pedra de salvação. Não tem aí também? É Salmo 89, 26. Salmo 89, 26, para encerrar. Salmo 89, 26. Mas hoje eu estou britânico hoje. Começou 7 horas em ponto e até 8 horas em ponto ali, ó. Diz assim: Ele me invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha... Eu sei que tem pessoas nessa noite aqui que podem citar esse salmo como... reivindicar esse salmo como suas próprias palavras. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha... Eu sei que tem pessoas nessa noite aqui que Deus é seu Pai, é seu Deus e é sua rocha de salvação. Mas quem sabe tenha pessoas no nosso meio que Deus ainda não é Pai, nem seu Deus, e nem é rocha da sua salvação. E para você hoje, Jesus pode ser pedra de tropeço, uma pedra de perdição. Mas se você fizer o que o Salmo está dizendo, né? Ele ou ela me invocará. Invocar é chamar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se tem alguém aqui que sabe que tem andado numa vida que não tem agradado a Deus, uma vida de pecado, até longe de Deus, você corre um sério perigo. Se você continuar rejeitando quem? Jesus. Mas hoje você tem a oportunidade, né, de não seguir o exemplo do povo judeu que rejeitou, mas receber Jesus como teu Salvador. Para que Jesus deixe de ser para você hoje pedra de tropeço e passe a ser o quê? Pedra de salvação. Ou pode ter até alguém aqui entre nós, né? Que até já confessou Cristo como Salvador, mas vacilou. Mas reconhece que está longe e tem oportunidade também, se quiser voltar para os caminhos do Senhor. Hoje é o momento oportuno, tanto da salvação quanto da reconciliação. E se tiver alguém que entendeu essa mensagem e depois quiser me procurar para conversar, eu estou à sua disposição para conversar e até aconselhar você, se assim você quiser. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que ouvimos nessa noite, Senhor Deus. O Senhor como pedra provada, uma pedra preciosa, mas essa mesma pedra, Senhor Deus, foi rejeitada e se torna até uma pedra perigosa de tropeço, Senhor Deus, quando rejeitamos o Senhor, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor conhece cada vida e cada coração aqui e sabe nessa noite se o Senhor é pedra de perdição ou de salvação. Mas se for de perdição para alguém, Senhor Deus, que o Senhor tenha compaixão e ajude essa pessoa a fazer do Senhor pedra de salvação e firmar os pés no Senhor, que é uma rocha eterna, uma rocha de salvação. Ó Pai, e obrigado até por esse culto e obrigado pela Tua palavra. E desde já, Senhor Deus, eu peço até daqui a pouco
pelo pastor Éder, que vai estar ali em Manaus, até dando relatório, Senhor Deus, do trabalho aqui, que o Senhor possa conceder a tua graça e abençoar o teu servo e dirigi-lo ali, Pai. É isso que eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.